A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como vocês estiverem nos acompanhando, desejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e estar servindo como um canal, um instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa estar falando aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nós trabalhamos com o ministério de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal instrumento do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações. Estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, em que era utilizado através de cartas as comunicações entre eles. E nós utilizamos também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que mais tarde estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vão se apresentando, deixando seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, dentre essas 7 principais redes sociais da internet em que nós estamos ao vivo neste momento. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, Pai Celestial, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a plenitude da Tua paz, da Tua graça e da Tua alegria, para transformar, libertar e edificar cada uma dessas vidas conectadas conosco em um só Espírito, nesta Tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda obra do mal, da carne ou da religiosidade, que tentar de alguma forma interferir da Tua palavra, alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que haja multidões e multidões de igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, das quais as portas do inferno jamais resistirão, assim como o Senhor afirmou. E eu também peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade,
para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, renovando e restaurando cada espírito, cada lar, cada coração onde essa live alcançar, para que eles possam interagir, seguir, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E haja como em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, e em cada vida que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, Igrejas Benditas, e ao Mauri Francisco de Pernambuco, Recife. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Lembrando que hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E como nós estamos agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E somente a partir de mais de 1h12 da madrugada, nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se apresente deixando nos comentários seu primeiro nome, cidade, estado ou país, caso esteja fora do Brasil, e escolha o seu número de 1 a 12 para ser membro dessa igreja virtual. Lembrando que, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E o primeiro rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações. Vamos aqui ao livro a ser ministrado. O primeiro livro é o livro de Amós, que possui 9 capítulos. O livro de Amós, que possui 9 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. Amós, capítulo 8. E para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Amós, capítulo 9, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês de escolherem também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações nas Escrituras Sagradas. Presta atenção.
Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada através de nós, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar, glorificar e engrandecer cada vez mais ao Teu santo e poderoso nome. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas, desta Tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas, para que haja abundância de frutos bons para uma vida de abundâncias e o Teu santo e poderoso nome seja ainda mais engrandecido. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do livro de Amós, capítulo 8, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 10. Vou do versículo 6 ao versículo 12. Livro de Amós, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 12. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo. Será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como por luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 8 aqui do livro de Amós é muito forte, porque ali nós vemos por um momento o povo de Israel ali esperando sempre a todo momento para de alguma forma, com mais intenções, vir a oprimir a causa do pobre, ajuda aos necessitados, que o Senhor nosso Deus deixou bem claro que aquele que cuida do necessitado, aquele que cuida do pobre, no Salmo capítulo 41 afirma que até mesmo no leito de doença, o Senhor vai lá e o afofa a cama, ou seja, cuida daquela pessoa que cuida constantemente do pobre. Tanto que lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, o Senhor Jesus afirmou que aqueles que amaram aos pequeninos irmãos em nome dele, aqueles que tiveram fome, tiveram sede, tiveram necessidade de vestimentos para o corpo, esses que receberam auxílio de outros irmãos, ao próprio Deus ajudaram. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor,
como está escrito, nunca se torna em vão. Mas aqui nós vemos uma palavra muito forte do Senhor, em que ele afirmou que haveria sede em meio àquele povo, mas não sede de água, e também afirmou que haveria fome, mas não fome de comida, e sim da palavra do Senhor. Ou seja, espíritos famintos, sedentos pela palavra do Senhor, procurando e não se podendo achar. Então devemos colocar sempre em nossa mente como está escrito nas Escrituras Sagradas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Então é necessário que nós venhamos estar atentos, vigiando e examinando constantemente as Escrituras Sagradas, para que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar nos tornando rios de água viva. Pois como está lá em João 7, versículo 38, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então nós vemos que a oportunidade que nós temos para, mesmo que haja uma geração sedenta, nós não venhamos a passar sede, pelo contrário, venhamos servir como fonte do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que outras vidas também recebam a verdadeira água, nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, que é viva, vida, vivifica em espírito, e a espada e fogo consumidor. É necessário que nós venhamos crer nele, como diz as Escrituras. Examinar versículo por versículo, mas não colocar tudo ao pé da letra. É necessário examinar quem falou, quando falou, com que intenção foi falado, para quem foi falado. Porque o conhecimento não é apenas a única coisa que é necessário para que nós venhamos a desenvolver a nossos caminhos na presença do Senhor nosso Deus. É necessário que haja o discernimento, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. E todos esses frutos só somos capazes de receber quando dispomos o nosso coração a fazer o certo. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. Porque quando a gente está verdadeiramente pensando em fazer o certo, estamos planejando e esperando o momento necessário para começar a agir. E é nesse momento que o Espírito Santo de verdade já começa a agir dentro de nós. Pois da mesma forma que quando pensa no pecado, já errou, já pecou, da mesma maneira, quando você pensa no certo, o seu caminho já começa a ser direcionado e iluminado pelo Espírito Santo de verdade, para que você venha a concretizar as boas obras e os bons frutos, como está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu trago aí os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde eu instruo todos vocês à luz das Escrituras Sagradas, para que vocês possam vir se desenvolver. Desenvolver, seja na área empresarial, na área natural, na área financeira, na área familiar, na área emocional e principalmente na área espiritual, na área ministerial, o seu relacionamento para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que você venha ser um vaso de honra, uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Você encontra a coleção completa nessa rede social, no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo no link da minha bio, do meu canal, @mileofertadim, ou caso contrário, também podem entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te passar todas as informações necessárias. E lembrando que adquirir esses 12 livros não é apenas um investimento intelectual que você faz, como é também uma garantia que você adquire de ter uma vaga conosco na liderança, na área de liderança, seja na área empresarial, financeira ou política, ou seja na área espiritual, na área ministerial. Temos oportunidade para todos vocês, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Então entre em contato conosco no privado, que você também pode se tornar um afiliado e revender esses livros, e cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30%. Quando a porta verdadeiramente é aberta pelo Senhor nosso Deus, todos saem ganhando e todos têm a capacidade de passar. Basta verdadeiramente querer e receber para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, sejam muitíssimo bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, e interaja conosco mais tarde, tirando todas as suas dúvidas. Até lá, o foco é em orações e ministrações na palavra do Senhor nosso Deus. Próximo, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, e além de orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, toda live de segunda a sexta a partir de meia-noite e 7, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E o próximo livro é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Tito, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Tito, capítulo 1, para a sua meditação. Compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus e se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas e através das suas vidas. Então faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus e também peçam os nossos templos físicos na sua região. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live ou acompanhando futuramente as gravações nesta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam lavadas e revestidas com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando na vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente, os números de 1 a 7 serão sorteados no final dessa live para mais honra e glória. No final não, né? Que no final realmente a gente vai estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas. Mas mais pro decorrer da live. No final da ministração. Vamos agora à ministração. Tito capítulo 2, abençoado. Não é o capítulo 1, não. Capítulo 1 é revelação para você aí. Tito capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que tem tanta passagem boa nessa palavra aqui. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Tito, aqui nós vemos a instrução do apóstolo Paulo ao Tito para que ele pudesse permanecer, não apenas praticando a palavra do Senhor, não apenas falando da palavra do Senhor, mas sim a colocando em prática, de forma que ele viesse a se tornar um exemplo. Pois aqui no versículo 10 está escrito assim: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, demonstrando que tudo que nós devemos fazer deve ser sempre para mais honra e glória do nosso Senhor, como está lá também no livro de Salmos, capítulo 103. E aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo afirmou: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, ou seja, nos resgatar, nos retirar de toda injustiça e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras, demonstrando como o Senhor Jesus nos tira da imundícia, nos lava, nos renova e nos restaura e nos separa para que venhamos a ser verdadeiramente igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante a participação e interação de todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E aqui deixando para purificar para si mesmo, ou seja, para ele, um povo exclusivamente dele. Agora começa a chegar as pessoas hoje em dia, principalmente a liderança religiosa, e fica se referindo ao povo como ovelhas dele. Ah, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Vem cá, qual parte do seu sangue você deu para que você pudesse comprar por um preço altíssimo as ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Então vamos examinar exatamente como está escrito. Porque o Senhor nos reservou exclusivamente para Ele. Não para o homem, para a carne, para o mundo, mas sim para Ele. E quando Ele nos purifica, é porque nos tornamos puros, santos, perfeitos e irrepreensíveis. Tanto é que aqui demonstra zeloso de boas obras, demonstrando através de nossas obras e de nossos frutos quem é o Senhor de nossas vidas. Pois não adianta falar que Jesus é o seu Senhor e não demonstrar, testificar através das suas obras que ele realmente é. Tanto é que lá em Tiago capítulo 2 afirma: queres, ó homem sensato, certificar-se de que a fé sem obras é inoperante? E lá ele demonstra como que todas as vezes a fé esteve junto com a palavra do Senhor, porque a fé veio pelo ouvir a palavra do Senhor, e a fé foi consolidada através das obras, através dos frutos, e não somente por palavras, mas sim sendo exatamente como está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 12, e o rebanho bendito ímpar de número 11, a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aos seus corações. E o João Salmito de Fortaleza, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é a rede social, não fala as palavras, porque nas outras redes sociais tá normal, só uma rede social ele tá acusando a gente de ter coisas ilícitas na live, mas a gente sabe que não tem aqui, e ele nem me deu a opção de fazer recurso. Então é que a gente vê que o inimigo se levantando, mas a gente persevera e não vamos atrapalhar nas outras redes sociais, falando qualquer palavra ilícita. A falta de todos esses materiais que nós estamos apresentando, que todos eles é 1000% como está na Bíblia Sagrada, e toda inteligência artificial, ela concorda conosco, porque toda inteligência artificial ela é baseada na verdade verdadeira. Por esse motivo nós estamos aqui hoje, há quase 3 anos. Então a falta desses materiais vai com certeza prejudicar vocês que estão realmente nos ouvindo. Porque todo o material que a gente está passando aqui é de necessidade para todo ser humano do planeta Terra, é necessário. Se nós estiver mentindo, a gente paga 100 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentro de 419 não, sei não, @milha ofertadinha, onde eu faço live de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos. Aqui no @igrejas benditas, são 7 ministrações. E o livro sorteado é o livro de Marcos, que possui 16 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Marcos, capítulo, glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito, par de número 12, Marcos, capítulo 8. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Marcos, capítulo 9, para a sua meditação. Então todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vamos à ministração de mais uma oração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco durante a madrugada, nesta tua justa igreja virtual,
@igrejasbenditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre cada uma vida que buscar ao Senhor junto conosco durante a madrugada, para que eles venham ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 8, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Então faça sua obra para com o Senhor e compartilhe para outras vidas que precisam e necessitam. Vamos à ministração em Marcos, capítulo 8, do versículo 32 ao versículo 38. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Marcos, vemos uma palavra, uma passagem muito forte e essencial para a nossa reflexão. Pois ali iniciou o Senhor Jesus falando sobre a sua ressurreição e a sua morte depois da sua ressurreição, e logo em seguida chegou a Pedro. O Senhor Jesus estava falando claramente, mas Pedro puxou ele de canto e começou a repreender o Senhor para ele que não falasse daquela maneira, basicamente aquele sermão de: não, irmão, você vai viver muito ainda, não fale esse tipo de coisa. Mas aí nós vemos ali a reação do Senhor Jesus: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Naquele momento não eram as palavras de Pedro, não era a boa intenção de Pedro, pelo contrário, a boa intenção de Pedro abriu espaço para que Satanás viesse de alguma forma tentar infligir a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois ali o Senhor Jesus estava falando de algo essencial, pois se não fosse a sua morte e a sua ressurreição, não haveria a vida, a salvação e a vida eterna livre. Mas por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, houve vida a todo aquele que nele crê. E aqui, quando o Senhor Jesus afirma: porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, demonstra que quando abrimos brecha no nosso coração, na nossa área carnal, humana e mundana, a nossa lógica terrena acaba abrindo brecha para que o inimigo venha operar de alguma forma contra aquilo que é celestial. Então devemos ver a reação do Senhor Jesus. Ele falou: arreda, Satanás. Nesse momento, ele não falou com Pedro. Ele repreendeu o espírito que estava ali colado com Pedro, tentando de maneira sutil perverter a mensagem da ressurreição. Então é necessário a gente examinar com muita atenção, porque de boas intenções parece ter muita gente. Mas quando você examina as obras e os frutos, vê que aquilo ali não é espírito de carne. Aquilo ali é espírito maligno, imundo, de iniquidade. Então é necessário nos posicionarmos, sabermos repreender o espírito e instruir aquele irmão que está na carne. Pois aí o Senhor Jesus foi bem claro ali, alertando a Pedro que estava pensando, pendendo para a carne. Mas como Pedro havia caráter, o Senhor Jesus ele intercedeu por Pedro. Então é necessário que venhamos ter caráter sempre na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, estarmos constantemente vigiando com muita atenção e cuidado em cada uma obra, fruto, doutrina e comportamento. E eu estarei agora apresentando a vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais.
para que vocês vejam a seriedade de cada uma dessas afirmações e como é essencial vocês estarem atentos e examinando e colocando tudo à luz das Escrituras Sagradas. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4,
foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar as bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. E você pode voltar para examinar cada uma dessas afirmações e ver a seriedade de cada uma delas ao colocar tudo à luz das Escrituras Sagradas. Lembrando, basta provar que uma só é mentira e com base na Bíblia Sagrada e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. E a Ana Caroline, de São Paulo, seja muito bem-vinda, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus. O Tauan, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus. O Fábio, do Paraná, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus. O Alan, de São Paulo, capital, também seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. O Marcial, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. E o Fabiano, de Viana, Maranhão, também seja muitíssimo bem-vindo, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Levítico, que possui 27 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Lembrando, só estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas logo mais a partir de 1h12 da madrugada. Até lá o foco em orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que nós estamos aí oferecendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que é em vão você entregar suas ofertas e os seus dízimos ao nosso sacerdote. Para que vocês vejam que nós estamos lidando com muita seriedade em cada uma atividade que nós apresentamos a cada um de vocês. E então peçam também um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E o livro de Levítico, capítulo 22. Levítico, capítulo 22, para meditação do rebanho bendito par de número 8, Levítico, capítulo 22. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Levítico, capítulo 23, para sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração abençoada que está todo dia aqui. Seja muito bem-vindo, continue assim e convide outras vidas para estar todo dia aqui também, junto conosco ao vivo, nas 7 principais redes sociais da internet, no @Igrejas Benditas, compartilhando para que outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possam alcançar a verdadeira palavra do Senhor, que é viva, vida, vivifica, é espírito, e a espada e fogo consumidor contra toda a obra do mal. Mas é muito importante que cada um participe, interaja e tire suas dúvidas. A partir de 1h12 também estaremos interagindo com todos vocês. Então deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e sejam muitíssimo bem-vindos. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Vamos agora à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação e fortalecimento de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estou buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no contra toda obra do inimigo ou da religiosidade que tentar de alguma forma interferir da tua obra ser executada com perfeição, da tua palavra alcançar e encontrar cada coração através dessas 7 principais redes sociais da internet. Que toda obra do inimigo venha ser envergonhada e cair por terra, e o teu santo e poderoso nome ainda mais engrandecido, para que haja edificação e proteção e o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem
ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde elas estiverem nesse momento, ou para onde elas vão futuramente. Seja sempre a tua palavra, o teu reino, o teu evangelho e a tua justiça praticados em cada área e setor de suas vidas, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Levítico, capítulo 22, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Levítico, capítulo 22, do versículo... Não se esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alcançando cada coração. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando para interagir conosco nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para que você possa estar interagindo conosco ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E como eu não entendi bulhufas do que essa pessoa aqui tá falando, tô tentando... Exatamente. Eu tô tentando ler, que eu já li, eu tô tentando entender qual é o nexo do que essa pessoa tá falando pra saber se eu respondo ou não. Mas como nem eu entendi sequer qualquer conjugação que essa pessoa usou, eu vou simplesmente silenciar, tentar... Porque graças a Deus eu consigo ler e falar ao mesmo tempo, mas sinceramente não consegui entender nada do que essa pessoa disse. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de Levítico, capítulo 22, do versículo 27 ao versículo 33. Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor, ou seja, vaca, ou seja, ovelha. Não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 22 aqui do livro de Levítico, é essencial para que nós venhamos ver como que, primeiro, como o Senhor exigia do seu povo um respeito para com o animal que estava ali sendo usado nos sacrifícios. E um outro ponto muito importante, o respeito ao tempo, aos protocolos santos, aos mandamentos santos e o respeito ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e a todas as obras que Ele fez. A palavra que resume aqui no caso é respeito. Como é realmente importante nós estarmos examinando constantemente as nossas obras, nossos frutos, para que estejamos sempre sendo motivo de honra do Senhor nosso Deus, agradando ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem colocar o que você acha, pensa ou imagina acima daquilo que é da parte do Senhor nosso Deus. Pois aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não é algo essencial apenas para nós, mas sim para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Pois aqui o Senhor foi bem claro que Ele santificava o seu povo. E como é essencial que cada um de nós devemos estar atentos, examinando versículo por versículo das Escrituras Sagradas, para que jamais, em hipótese nenhuma, a palavra do Senhor, o reino do Senhor, o evangelho do Senhor, fiquem para segundo plano, mas sejam sempre o nosso primeiro passo. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. O Cristiano de Alvorada, Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Eu não estou sozinha aqui não. Se já não bastasse a melhor presença que eu poderia pedir, a presença do Espírito Santo de verdade, me ajudando aqui a ministrar, a pregar a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Temos todos vocês aí conectados conosco, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Temos a produção aí também, o nosso sacerdote, que vai aparecer logo mais de madrugada, vai aparecer de novo, né, que ele já deu a aparição dele aí,
mas ele vai aparecer de novo para interagir com vocês e tirar suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 a estarem recebendo uma palavra do Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alcançando os seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando os seus corações. Eu liguei o modo automático ali, gente, que eu tô resolvendo uma coisa em uma das redes sociais, tá bom? Mas vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual @Igrejas Benditas. Lembrando, para adquirir os meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões, nessa rede social você encontra no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @MileOfertaDin. Entre em contato conosco no privado, seja um revendedor desses livros, para que você ganhe uma comissão de 30% em cada um livro que você revender, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É essencial a participação de cada um de vocês, sem manipulação nenhuma do ser humano, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do livro de Hebreus. Não entendi nada do que ele falou. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar e se inscrever. Quem tiver um livro desse, eles terão a garantia de ter um trabalho conosco na área empresarial, na área financeira, na área da política ou na área espiritual ministerial. Temos oportunidade para todos vocês. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito par de número 10. Hebreus, capítulo 11. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Hebreus, capítulo 12, para sua meditação. Então compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeados em seus corações. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Hebreus, capítulo 11, mas antes vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, oração 11 também, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada através de nós. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando e libertando cada corpo, alma, espírito e coração conectado conosco através dessa internet, para que eles possam produzir abundâncias de frutos permanentes, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. O abençoado que veio com sua família, sejam muitíssimo bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. É muito importante todos vocês estarem interagindo e participando dessa live a partir de 1h12. No caso, não vai dar 1h12, que eu vou ter que estender mais um pouco. Mas logo mais estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 14. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia.
Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus é muito mais forte do que muitos são capazes de enxergar. Porque as pessoas focam sempre ali no versículo 1, a fé, a certeza das coisas que não se podem ver nem ouvir, mas que creem que vai acontecer. Então vamos examinar com muita atenção cada versículo desse aqui, que eu não vou poder entrar no caso com o mínimo de detalhe em cada versículo, mas demonstrando aqui versículo por versículo verdadeiramente que o tempo todo veio a fé e depois a obra. E por como veio a fé? Por que meio veio a fé? A palavra do Senhor nosso Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quem foi que chamou Abraão? O Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus aí. Aí com isso, pela fé, o Abraão foi lá e obedeceu. Ou seja, começou a colocar em prática aquilo que através da palavra do Senhor havia sido semeado em seu coração. Da mesma forma, todos os seguintes. Pela fé, vindo a palavra do Senhor, ia lá e vinha a testificação, a manifestação daquela palavra através das obras e dos frutos. E vemos que a promessa da qual foi a primeira lá feita, da qual eles iriam, a descendência deles seria numerosa, mais numerosa do que as terras, do que os grãos de areia, e que também seriam ali verdadeiramente, tomariam posse daquela terra, porque tantos anos peregrinaram, da qual durante tantos anos eles peregrinaram, mas que verdadeiramente eles não receberam em carne, mas receberam em espírito. Porque por mais que eles não estejam mais presentes nessa carne, eles ainda estão vivos em espírito, com uma vida eterna livre. E é lá onde nós devemos buscar. Pois aqui fala muito claro no versículo 14, está escrito assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Eles estavam afirmando que nessa terra eram estrangeiros e peregrinos, procurando uma pátria. No caso, uma pátria celestial, que é da qual o Senhor Jesus Cristo nos concedeu cidadania para todo aquele que nele crê, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Romanos 10, versículo 17, poxa. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sorte é sorteio. Exatamente. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 é o próximo a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais a receber uma palavra do Senhor para ser ministrada. O rebanho em si não é ministrado. Vamos ao próximo livro de Naum, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Escolham já aí também o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2. Para a meditação do rebanho bendito par de número 2. Naum, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Antes de ministrarmos o livro de Naum, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção na mensagem, examinem com base nas Escrituras Sagradas e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois examina nas Escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês que não conseguiu anotar algum versículo. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato conosco diretamente no privado. E lembre-se sempre a todos vocês de guardarem os comprovantes independente do valor, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Lembrando que conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso diariamente, não uma vez na vida e outra na morte não, diariamente ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos. Todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então vamos agora à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor a cada coração que precisa e necessita através dessa internet. Então se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa e poderosa palavra sendo ministrada através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e nos encontre em cada lar, cada comércio, cada veículo, preenchendo cada família e cada coração, onde essa live alcançar, para que eles possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome,
e se ajuntar conosco em um só Espírito, como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos. Reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Naum é muito forte, porque ali a gente vê o Senhor deixando bem claro para aquele povo ali tentar se preparar da sua forma natural para enfrentar o Senhor dos Exércitos, pois o Senhor estava restaurando a glória do seu povo. Aquele povo que havia perecido, o povo do Senhor Deus Todo-Poderoso estava tendo a sua glória restituída, e aquele povo que veio oprimindo o povo do Senhor estava para receber o galardão pela sua iniquidade. E aqui nós vemos que tudo aquilo do qual o ser humano normalmente coloca a sua confiança, aos olhos deles, eles viam um por um cair. Pois aqui nós vemos os carros velozes passando todo o tempo, porque aquilo ali assustava já as pessoas, que já havia movimentação para a guerra. Os nobres sendo chamados, mas tropeçando e caindo. Imagina você ver um nobre do seu povo tropeçando e caindo na sua frente. No momento em que você precisa de uma figura de confiança, de autoridade, você vê essa figura de autoridade se estabanando no chão. Então, nesses momentos que a gente vê que não adianta a gente tentar procurar essa figura de autoridade, essa figura para colocarmos a nossa confiança entre os homens, mas sim naquele do qual sustenta aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que é capaz de sustentar o homem fiel, mas também de derrubar o soberbo e o arrogante, aquele do qual permanece de pé e é incapaz de qualquer um derrotar ele. O nosso Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que é o Rei da Glória. Para mais honra e glória seja Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, que será uma meditação para todos nós. E o livro sorteado é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus, livro de Lucas, que possui 24 capítulos. É o 7º livro a ser ministrado nessa live. Já escolha o seu número de 1 a 4 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro de Lucas, capítulo 10, que a gente menciona sempre aí a todos vocês. Livro de Lucas, capítulo 10, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus a todos os nossos corações nesta madrugada. Livro de Lucas, capítulo 10. Então já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, antes de ministrarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação.
Eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada corpo, alma, espírito e coração, dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação. E que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas, que estão sendo ministradas através de nós, haja demonstração da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, e haja o envergonhamento de toda a obra do inimigo e o engrandecimento da tua palavra, do teu reino, do teu evangelho e da tua justiça em toda a criatura que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui a ministração no livro de Lucas, capítulo 11. Esse livro aqui é tão precioso, verdadeiramente, para a gente estar examinando versículo por versículo. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 36 ao versículo 42. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, encontrou Jesus num povoado, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 10 aqui do livro de Lucas, demonstrou ali, primeiro pegamos uma parte da parábola ali do bom samaritano, demonstrando como é importante a gente examinar com atenção e cuidado as obras e os frutos de cada uma pessoa antes de delegar a ele aquilo que o Senhor nos concedeu. Pois ali ele afirmou, qual dos 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores, para que ele demonstrasse ali misericórdia, para que ele demonstrasse e recompensasse a compaixão que lhe havia sido recebida. E ali afirmou, aquele que procedeu com ele com misericórdia. Então nós vemos como é importante a gente estar vigiando com muita atenção e cuidado, pois tudo aquilo que nós temos não é nosso. Nós somos mordomos, administradores, e devemos ser encontrados como administradores fiéis para mais honra e glória no Senhor Deus. Pois aqui no final, o Senhor Jesus traz ali a passagem da Marta, Maria e a Marta, 2 irmãs, uma muito preocupada com as coisas da casa, da vida, dessa terra, e uma escolheu aquilo que era do Espírito. E por um momento, assim como a gente ministrou lá no livro de Marcos, capítulo 8, que Pedro parecia estar com uma boa intenção, pensando ali de uma forma natural, de uma forma que fazia sentido, mas ali que a gente viu que aos olhos do Espírito não era o correto. A Maria escolheu a melhor coisa, uma coisa da qual ela tinha direito de receber os ensinamentos, a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus não negou ensino, não negou o Evangelho a nenhuma criatura. Então como que hoje em dia o ser humano quer agora impor quem deve ou não deve falar, ouvir ou aprender o Evangelho? Então é nisso que nós vemos com muita atenção e cuidado que o Espírito não está sendo o Espírito Santo de verdade, mas sim o espírito maligno do livro de Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 a 14. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor e a justiça do Senhor e colocar à prova toda e qualquer doutrina apresentada perante nós.
pois nós temos aí as nossas denúncias, as nossas mensagens. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, para que vocês coloquem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Estarei sorteando agora os 7 números, então escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. E o 3 voou de novo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, se você escolheu o número 1. É revelação para alguém, gente. É Levítico, capítulo 22, perdão. Levítico, capítulo 22, se você escolheu o número 1. Levítico, capítulo 22. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, se você escolheu o número 6. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas ao vivo agora nas principais redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto isso, vocês continuam se apresentando, deixando seu primeiro nome, cidade e estado. Eu estarei fazendo um convite a todos vocês que querem reconhecer e confessar ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários. Confesse ele publicamente, como está escrito em Mateus capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Escreva a seguinte frase: eu, escreva o seu nome, seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, no seu quarto, no lugar de repouso, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, em que está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida faça a seguinte oração, ainda de joelhos, no secreto, em voz alta: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você para e lista o jugo e o fardo pesado que você está carregando. Seja um vício, seja um sentimento, uma emoção, uma amargura no coração. Liste todos eles e continue a seguinte oração: Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito,
como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não conseguir fazer essa oração agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para estar formando essa aliança com o Senhor Jesus Cristo. E volte na próxima live para confessar Ele publicamente. Mateus 10, versículos 30 a 33, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estaremos interagindo com vocês. Sejam novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E o Fabiano de Viana Maranhão havia perguntado: dízimo é obrigatório, é uma regra para cristãos de hoje ou uma prática do antigo pacto? Bom, seria até se o Senhor Jesus não colocasse lá em Apocalipse que ele construiu sobre todas as nações, reis e sacerdotes. E aí, mediante isso aí, se tornou verdadeiramente, passou a ser uma regra realmente, certo? Por quê? Lá em Mateus 23, 23, ele diz assim, ó, você deve fazer essas coisas, ofertar e dizimar sem omitir as maiores. Exatamente. Então, ofertas e dízimos são as pequenininhas coisas que o Senhor Jesus afirmou. Exatamente. Que são as pequenas. As maiores é que te leva à salvação. Exatamente. Tá bom? Para mais uma glória. É nessa parte aí que você tem que olhar. Mas não pode se omitir em nada, nem na pequena, muito menos na maior. Pois lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 afirma que uma só obra com defeito pode trazer condenação se não houver o arrependimento e a mudança de atitude para praticar o certo. Também não adianta mudar de atitude, mas continuar praticando algo que é errado. Então é muito importante, verdadeiramente, vocês estarem interagindo, tirando suas dúvidas, participando dessa live. E o que eu quero informar também é que quando se fala assim, de dízimo, não é da forma que as religiões estão falando assim, é bruta, você tem que dar o dízimo do seu salário todinho, pegar o seu salário, ou seja lá o que for o teu lucro, não é dessa forma não. Você só tem que tirar daquilo que é teu, que sobrou para você. Exatamente. Então, conta de luz, conta d'água, imposto, né? Outros que pagam aluguel ainda, ó, tem outros que pagam aluguel, que recebem salário e pagam aluguel, gente, está sendo o maior roubo da história. Não se dá dízimo de aluguel de casa que você tem que pagar, de conta de luz, de conta d'água, de criança no colégio, isso aí não, hein, tá bom? Exatamente. Tá tudo errado aí, tá bom? Exatamente. E aí a gente vê que aquilo que eu questionei com vocês lá no meu canal, @milhaofertadinho, na última live, que eu faço lives também lá de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, em que traz aquele ponto que eles falam, não, mas Milena, mas o que eles estão conseguindo arrecadar de oferta e dízimo, mesmo fazendo assim, dessa forma errada, é apenas para manutenção do templo. É o que sobra, é o que tem. Como é que vai fazer agora para manter o templo, tendo que ter esse monte de trabalho social onde só se viu Deus se importar com as pessoas, né, gente? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor determinou que seja feito. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele afirmou que todo aquele que, tendo condições de recusar ajuda ao seu irmão necessitado, ao próprio Deus recusou. Então, quando chegar perante o rei, mesmo com seus templos luxuosos, com o melhor ar-condicionado, a melhor cadeira, o melhor som, a melhor bateria, chegar perante o Senhor e falar no seu rosto, ou no caso, na sua cara. Porque a quem continua praticando esse tipo de coisa não é filho do Senhor Deus para ter rosto, para ter uma face, mas sim é um animal irracional para ter cara. E quando chegar perante ele, ele fala, ó, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, que praticaste iniquidade. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, não adianta dizer Senhor, Senhor, pois ele afirmou que não só por isso herdará o reino dos céus. Então, a obra de Deus, verdadeiramente, é você sempre estar ajudando ali, focando aos necessitados, pequenininhos irmãos. Exatamente. Ele não está mandando você ir para uma Cracolândia e sair dando para todo mundo, não. Mas Exatamente. Ele falou que as igrejas que têm condições, vendo a outra igreja pequenininha, tem que ajudar ela. Exatamente. E aí, só para poder finalizar aqui, o abençoado, eu vou te responder, Alan, que aqui o abençoado havia comentado. Mas na sua opinião, apóstolo, o dízimo é regra ou mandamento da parte de Deus? O apóstolo não pode dar opinião. Ele tem que dar aquilo que está escrito na palavra do Senhor Deus. Então pronto, já falei pra você, lá está escrito, ó, está escrito em Mateus 23, está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, está escrito também lá em Apocalipse. Então, quer dizer, não tem como, lá está escrito que tudo
continua. Se o Senhor Jesus não tivesse levantado nenhum sacerdote, mas ele levantou sacerdote sobre todas as nações. Segundo a ordem de Melquisedeque. E o salário do sacerdote, para ele poder cuidar dos necessitados, vem das ofertas do dízimo. Olha, pessoal, é para ele cuidar dos necessitados. Aí que tá pegando. Então tem que se preocupar com aqueles que estão colocando a mão na oferta e colocando a mão no dízimo e não estão ajudando o necessitado. Aonde está isso, mano? Malaquias 3, versículo 10. Eles amam falar isso pro povo, mas esquece que é pra eles. Trazer casa do tesouro para que não falte mantimento. É arroz e feijão mesmo que ele está falando, tá bom? Exatamente. Para mais uma glória ser Deus. E o Alan de São Paulo, capital, havia perguntado: sacerdote Marcos, você acredita que a IA irá dominar o mundo? Depois ele foi reformular a pergunta. Gostaria de saber se a IA é boa ou ruim. Bom, é boa. Tu pode dizer que é boa, por quê? Porque, na verdade, né, ela não está fazendo nada assim, fisicamente. Não está fazendo nada. Por enquanto, ela só está ajudando todo mundo. O ponto não é... Aí aqui vem a mesma coisa da graça. O problema não é a ferramenta, é como ela está sendo usada. Porque a graça é uma coisa boa que foi o Senhor que fez. Mas agora o povo está idolatrando a graça, falando que é a graça que salva. A inteligência artificial é uma excelente ferramenta, quando utilizada da maneira correta. Porque o ponto não é o que a inteligência faz ou deixa de fazer. É o que o ser humano faz com a inteligência artificial ou deixa de fazer. É isso aí, porque, olha só, nós temos aí hoje país, não é isso? Fazendo bilhões de robôs. Agora fazendo mais bilhões de robôs, porque já tem bilhões de robôs. E estão fazendo mais. E esses países, eles estão entrando para dentro dos outros países e comprando terra. Comprando terra, comprando um montão de coisa. E por aí afora, comprando parte hotel. E com isso já sabe que vai dar ruim para essas nações onde esses países estão entrando com seus robôs. E é onde tem a classe mais pobre, é a que mais vai sofrer. Exatamente. Então é só isso aí, tá bom? E aqui o abençoado... Mas, mais uma vez, a inteligência artificial é muito boa, tá bom? Exatamente. Muito bom mesmo. E o Michel do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, capaz e a graça e alegria nosso Senhor Jesus, perguntou: é certo acumular riquezas como esses pastores milionários? O que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos lá, é certo acumular riquezas como esses pastores milionários, como eles estão fazendo? Não, não é certo. Agora você pode responder, pastor. Então olha bem, porque, olha só, quando é que eu sou rico? Quando eu apresento aquilo que eu tenho como meu. Pronto, eu sou rico. Mas se eu for um cara que nem é Davi, que Davi ele falou assim, eu sou um cara pobre. Por quê? Davi sabia que tudo aquilo que estava na mão dele, que estava na esposa, não era dele, ele só administrava. Certo? Então o foco dele não estava naquele, o foco dele estava no Senhor dele. Ponto. Então, assim, e hoje, infelizmente, a maioria, né, dessa liderança que você falou aí, elas estão fazendo o próprio reino aqui. Elas estão adquirindo tesouros, fazendo tesouro e deixando pessoas com necessidade aí dentro do templo dela. Por isso que é 100%, 1000% errado, tá bom? Exatamente. Por isso nós estamos aí entrando aí em todos os municípios e oferecendo ajuda das pessoas de 2% a 100% de ajuda financeira em dinheiro. Porque o dinheiro tem que circular. O templo não pode ficar prendendo dinheiro, não pode. Exatamente. E é muito importante justamente que eu abordei esses temas na minha última live do meu canal, @milhaofertadinho. Nessa rede social você encontra tanto a live salva, como também na descrição dessa live, que está ao vivo nesse momento, o link para o meu canal. Então eu aconselho todos vocês a irem lá acompanhar essa última live lançada, a anterior a essa aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É porque aí, alguns ministérios, o que eles fazem? Eles estão, às vezes, dando quentinha, mas uma vez por semana. Não, isso é ministério. Você tem que ser todos os dias. Não pode ser um dia assim, só semana que vem. Que ser humano que sente fome uma vez por semana. E não são todos que estão fazendo isso. Tem algumas que estão fazendo assim uma vez por semana. Isso aí não pode não, tá bom? Isso quando não é por mês ou por ano. Só final de ano que ele resolve fazer alguma coisa. É cortar cabelo dos outros, fazer uma gracinha, isso aí não funciona não, tá? Exatamente. E aqui o tal... Parabéns pela pergunta aí, tá, abençoado? Continua aí, se junta conosco. Muitíssimamente. E pode continuar onde você está. Muitíssimamente. E o Talmão perguntou: na Bíblia tem a figura do tesoureiro que cuida do dinheiro do templo? Inclusive o próprio Senhor Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas, que era ladrão, mas ele tinha um tesoureiro. Exatamente, então, o próprio Senhor Jesus ele tinha, e como sempre foi de costumes. Você quer ver? Você vai pegar lá na parte quando Ananias e Safira entrega realmente lá, ele entrega os apóstolos, que os apóstolos passam para os outros que estão abaixo dele para poder fazer essa distribuição. Exatamente. Isso você vai ver onde? Apocalipse capítulo 1, Atos capítulo 1 ao capítulo 6. Você vai ver que entre eles ninguém tinha falta, necessidade de coisa nenhuma. Esta é a minha visão, tá? Aí você quer ver o meu caráter, a minha igreja, é essa aí, ó.
Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Você vai ver que Deus. entre mim, eu não quero ver ninguém com necessidade de coisa nenhuma. Amém. É Glória assim seja que Deus. nós trabalhamos, tá bom? Inclusive tem aqui uma mensagem que comentou: pastor, tô precisando de dinheiro, me ajuda. Abençoado, você chegou no lugar exato para mais uma glória ser Deus. Entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo para que você possa ser um revendedor de nossos livros, e cada um livro que você revender, você irá ganhar uma comissão de 30%. Assim você já vai ali trabalhar verdadeiramente na obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo essa comissão para mais uma glória. Mas logo quando a gente chegar onde você está no seu município, tu pode ter certeza que você vai alavancar rápido, tá bom? Muitíssimamente, para mais uma Tu glória. pode ter certeza disso, que a hora quando a gente chegar, aonde a gente chegar em qualquer município que alguém comprou o livro, tá lá com o livro, lá comprou o livro, pode ter certeza que essa pessoa vai mudar a situação dela financeira. Glória seja Jesus. Por isso que eu falo, vocês que têm condições, compra um livro para quem é um morador de rua e coloca o nome dele e manda para nós, para você ver o que vai acontecer com o morador de rua. Muitíssimamente. E aqui o abençoado, eu já vi a sua resposta, é só você aguardar. Quando vê que a gente está respondendo nos outros, é só aguardar que a gente vai te responder. Se a sua mensagem sumir aqui da tela, da barra de pesquisa, aí sim pode mandar de novo. Mas evita de ficar mandando a mesma mensagem o tempo todo, porque a rede social não gosta, tá bom? Ele perguntou: apóstolo, você falou que o dízimo é regra, mas a Bíblia fala que é um mandamento. Bom, aí que eu falo, por que eu falo que é regra? É regra porque quando eu verdadeiramente, porque é uma diversidade de ministério, tá vendo? Então nessa parte aí, então tem ministério que ele não pode colocar a mão na oferta e nem no dízimo. Então pronto, porque de quê? Só pode colocar a mão na oferta e em dízimo quem tem sacerdote. Exatamente. E eu sei hoje que 99% não tem sacerdote. Por esse motivo, eles não podem colocar a mão nem na oferta e nem no dízimo. Exatamente. E aí o que isso ocorre? Quando eles vão se afiliando a um sacerdote, o sacerdote vai colocar para eles, ó, isso aí é regra, porque o ministério não é do sacerdote deles. Mas eles agora querem receber também a oferta e dízimo, então eles vão ter que conversar com o sacerdote como vai ajudar os necessitados. E aí o sacerdote vai colocar assim, ó, essa regra aí agora é para você. Entendeu? Então é mandamento aonde tem um sacerdote, mas aonde não tem um sacerdote é uma regra, tá bom? Exatamente. E o Michel do Rio de Janeiro Capital também perguntou: o sacerdote disse que a Bíblia são números, e em Apocalipse... Exatamente, é números. E em Apocalipse fala sobre calcular o número da besta, que é 666. Como seria esse cálculo? Não, na verdade, fala-se o cálculo, mas já está lá o número já, tá vendo? Já está lá já. É aquele número lá mesmo, tu pode ter certeza. Entendeu? Isso aí já tá, pode ter certeza. Não precisa fazer uma matemática maior do que aquela, não. Assim como o número do Senhor é 7, esse aí, o 66, também tá tranquilo. É esse mesmo aí, tá bom? Exatamente. Pode ficar tranquilo que é esse aí mesmo. Glória a nosso Deus. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias sobre as 7 afirmações sobre a política, no caso dessa aqui, que basta você provar elas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Lembrando, acompanhe a última live do meu canal, @milhaofertadim. Na descrição da live você encontra o link para ser direcionado ao meu canal. O fundo é rosa, o fundo é azul.
Eita, glória. O fundo é amarelo, eu tô com a roupa rosa. Vamos lá, examinem aquela live que tem muito material importante para vocês. Adquira a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Seja você homem, mulher, jovem, velho, criança, tem oportunidade para cada um de vocês adquirindo esses 12 livros completos da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra no comentário fixado ou na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @milaofertadim. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região e faça a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, se juntando conosco em um só Espírito. Pois estamos aqui para ajuntar o corpo do Senhor Jesus. Eu aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 e no @milaofertadim, 12 minutos antes das 7. E nos finais de semana, sábado e domingo, reprises de nossas lives, que é sorteado, dentre as que ocorrem durante a semana, qual será reprisada no final de semana, sábado e domingo, para que segunda a segunda você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração. Para adquirir o livro, você vê o link na minha bio, ou então entre em contato conosco com a nossa produção de fala. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Aonde estiver o nosso livro, a gente vamos verdadeiramente fazer uma parceria financeiramente, tá bom?